do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe nesta manhã. Estarei aqui passando só para deixar uma pequena reflexão que se encontra no livro de Êxodo. No livro de Êxodo a gente vai ver a história do povo de Israel que se encontrava na terra do Egito sendo escravizado pelos egípcios, pelo faraó. E ali, Deus, vendo a aflição daquele povo, clamou, vendo que aquele povo estava sendo escravizado, chama Moisés para libertar aquele povo da escravidão. E quando Deus chama Moisés, Moisés era o mais novo dos irmãos, Arão era o mais velho, Miriam era do meio, Moisés o mais novo. Deus chama ele se treme todinho. E ali ele começa a argumentar com Deus, botando ali para Deus, creio eu, uns empecilhos que não dá porque é gago. Deus, vendo que Moisés estava colocando ali, alguns empecilhos para não ir, decide chamar seu irmão Arão para ajudá-lo nessa missão. Quando Deus quer a gente no propósito dele, não há dificuldade, não há empecilho que impeça de Deus agir. Não impede de Deus concluir o propósito que ele tem nas nossas vidas. Quando Deus chama, não há empecilho que venha impedir de Deus agir na nossa vida e concluir aquilo que ele quer para nossas vidas. A gente pode muitas das vezes argumentar com Deus que nós não podemos, realmente, que sem ele nós não podemos nada, mas que nossas dificuldades aí de se expressar, muitas das vezes a gente coloca empecilhos para não fazer a obra de Deus. Muitas das vezes dizemos que não somos capazes, não podemos chamar outra pessoa, mas quando Deus chama para nós fazer a obra dele, não há empecilho, não há dificuldade, não há doença, não há nada que impeça de Deus agir. Não impeça de Deus trabalhar na nossa vida. Não impede de Deus fazer aquilo que ele tem para nossas vidas. Propósito de Deus. Não há quem impeça. Então, quando Deus ele chama para nós fazer a obra dele, não há empecilho. E ali Deus chama. Muitas das vezes a gente acha que nós somos improvável, que nós não podemos, Deus, ele é ilimitado. E o improvável para muitos é provável e é aprovado por Deus. Deus, ele usa quem ele quer. Deus, ele se revela com quem ele quer. Para muitos, o improvável, mas para Deus é provável. E Deus chama Moisés para libertar aquele povo. Moisés começa a argumentar com Deus que não pode, porque é gago. Deus vendo ali, Moisés se argumentando com ele, a sinceridade, decide colocar ali Arão para ajudá-lo, Mas só que Deus chamou Arão para substituir ali ele no que ele falasse. Mas com quem Deus ia se revelar era com Moisés. Com que estava argumentando com Deus que não podia, porque era gago. Deus é ilimitado, nós temos limite. Mas nossos defeitos que nós coisamos assim, não significa nada. E isso não mostra que Deus não possa agir, trabalhar e usar a gente. Sim, ele pode sim. E ali Deus chama
Moisés, eu vou me revelar com você. Depois que eu me revelar com você, eu coloco ele para você passar as instruções para ele falar. Mas eu me revelo é com você. Eu falo diretamente com você, para você passar para ele todas as instruções que eu te ordenar e falar contigo. Arão era bem comunicativo, falava bem, se expressava bem. E ali Deus coloca Arão, nomeia Arão e os filhos como sacerdote, né? E ali eles começam a trabalhar junto, né? Ele e Moisés. Porém, o que me chama a atenção, e aqui eu coloco a reflexão para os amados irmãos, quando Moisés estava com ele trabalhava bem em equipe, sim, os dois trabalhavam ali lado a lado, confrontando o Faraó, conduzindo aquele povo israelita, né, para sair do Egito. Né? Muitas das vezes Arão acompanhava o seu irmão em reunião, né? Falava por ele, né? Ali os dois trabalhavam, né, em equipe. Porém, quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, ficar ali, né, aquela intimidade com Deus, Arão muitas das vezes se perdia, fazia o que ele queria, é aquilo, né? Quando ele estava com Moisés, ele fazia tudo certinho. Mas quando Moisés saía ali, né, do lado dele, Arão, por duas vezes, né, se desviou ali, né, do trabalho em equipe, né? E quando ele se desviava, né, o resultado disso era desastroso. Né? Enquanto Moisés se encontrava com Deus no Monte Sinai, né, o povo começou a ficar inquieto. Então Arão teve a ideia de criar um ídolo ali para adorá-lo, né? É aquilo, quando Deus, né, não, não, quando Deus ele quer e quando nós saímos da presença do Senhor, né, nós começamos a fazer coisas que vêm a ter resultados que não é muito legal, resultados aí, né, desastrosos, né? Então Arão era um companheiro de equipe eficiente, mas quando tentava agir por conta própria, se metia em confusões. Quando Moisés não estava com ele ali, ele agia por conta própria, fazia como ele queria, como bem entendia, e o resultado para isso era o quê? Era um resultado desastroso. Primeiro, ele fez o ídolo para o povo, né? Ali se desviou, né, do propósito de Deus. E as outras vezes era quando se desviava aí, né? Ele se metia em confusão. O que eu quero passar para você hoje, essa reflexão é quando nós estamos na presença dele, fazendo a vontade dele, o querer dele, entendendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós, e que nós ali estamos num propósito, num só foco, numa só comunhão, né? Ali buscando ao Senhor, nós não vamos tomar decisões que venham nos criar aí, né? Que venham nos afetar, né? Então, quando nós estamos no propósito de Deus, nós vamos fazer a vontade dele, o querer dele, e tudo ali vai se guiando conforme a vontade e o querer de Deus. E a decisão de Deus, né, vai ali se cumprindo, né? E o propósito de Deus vai se cumprindo em nossas vidas. Mas quando nós se desviamos da vontade dele, do querer dele, nós tomamos decisões, né, que venham aí
ter resultados que não são bons para nossas vidas. Vão ter resultados desastrosos em nossas vidas. Hoje, queira a vontade de Deus e fique no propósito de Deus. A vontade de Deus sobre a minha vida e a sua vida, ela é perfeita. Não saia da vontade e do propósito de Deus. Quem Deus escolhe para se revelar, Ele usa conforme o querer e a vontade dEle para concluir aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Então não fuja do propósito de Deus. Não se desvie da vontade do Senhor. Não haja como você quer, da sua maneira, da sua vontade. Não é a sua maneira, não é a sua vontade. Sim, é a vontade de Deus que prevalece sobre a minha e a sua vida. Nesta manhã, que Deus abençoe poderosamente a cada um.